conhecimento necessário para descomplicar os cálculos e processos do departamento pessoal só é uma tarefa difícil se você estiver aprendendo do jeito errado, presa aos mitos que você não enxerga. O que você vai descobrir essa semana, nessa série de 3 aulas, vai muito além de algumas dicas, porque é preciso mais que algumas dicas para aprender DP do jeito certo, de uma forma leve e fácil, e sair do medo de errar para ser uma profissional segura e valorizada. Dominar o departamento pessoal e não precisar mais depender de alguém, do sistema ou da empresa, agora é possível e está a 3 aulas de distância de você. Esse evento trata-se do próximo e único passo que você precisa dar para descomplicar os cálculos e processos do DP na prática. Chegou a sua vez! Eu sou formada em serviço social e eu fui pro DP zerada. Então, pra mim foi muito difícil esse primeiro momento, porque realmente o DP ele é muito amplo. Porque geralmente as pessoas elas não gostam muito de ensinar. Então, eu não tinha tanta abertura assim, às vezes eu ficava com medo de perguntar, porque às vezes eu recebia uma patada. Eu tava ali estagnada, né? Por mais que eu quisesse entrar na área, eu tava ali na mesma. Então, sem ter o domínio das nossas atividades, né? A gente fica parado mesmo, porque não tem como evoluir. Quando eu ia executar algum procedimento, fazer algum processo, eu sempre pedia para alguém me ensinar. Elas sempre estavam ocupadas, então eu não conseguia entender, assim, de fato, o processo, né? Eu entrei do zero, né? Eu não conhecia nada, eu não sabia nem fazer um cálculo de INSS. E nesse momento eu dependia mais, como eu estava fazendo o estágio, então dependia de ter outras pessoas me ajudando. Então chegavam muitas demandas e às vezes eu me encontrava um pouco travada, sem saber como seguir. Isso, eu nunca gostei disso, sabe? Eu sempre me senti insatisfeita com isso. Pra mim, quando a gente olha o DP de primeira, parece um bicho de 7 cabeças, é muita conta, é muita legislação, é muito detalhezinho que qualquer coisa que você errar, você pode ali causar um prejuízo maior, né? Então eu achava que era um bicho de 7 cabeças e que eu não ia conseguir nunca. Depois que eu vi a Lilian começando a destrinchar, a descomplicar os conceitos ali, eu me senti muito mais preparada, muito mais segura pra assumir qualquer problema que tivesse ali na empresa. Eu entrei na recepção. Nos meus 3 meses de experiência, eu logo fui promovida pro RH. Realmente eu não tava esperando assim tão rápido. Então foi começar do zero mesmo. E aí eu já tava, disse, vou voltar pra produção, porque aqui em Manaus tem muita vaga, né? Pra área produtiva. E onde eu tinha experiência, mas aí eu disse, não, vou ter paciência, vai dar certo. E aí eu fui tentando, até que eu consegui uma vaga como administrativa. Eu estudei bastante, assim, peguei os processos mesmo e enxuguei e consegui, né, executar. E eu consegui aprender nesse curto tempo, consegui pegar bastante coisa. Aí eles viram esse meu empenho, né, essa minha dedicação, eles me promoveram para analista. Eles perceberam que eu iria dar conta do setor, né, de realizar os processos. Por mais que eu fosse estagiária ainda, eu já liberava cálculos de admissão, de rescisão, de férias, admissões, eu já liberava bastante coisa sozinha. Então, quando eu fui efetivar, elas já me reajustaram, mas fizeram além disso e fizeram a promoção também. E eu fiquei muito feliz. Comecei lá, na verdade, como aprendiz, aí eu fui pra assistente, agora eu tô como analista júnior, só que teve uma das moças que era de analista de apoio que saiu de licença maternidade, e dentre todas as pessoas que tinham lá, eles me escolheram, né, pra cobrir essa licença, e eu tô tendo ótimos feedbacks ali, né, fazendo isso. Então tinha gente, por exemplo, com muito mais tempo de casa do que eu, com muito mais experiência do que eu, e eu passei na frente. E a Lilian teve um papel fundamental, porque hoje pessoas muito mais experientes que eu vêm tirar dúvidas comigo, e nem eu mesma acredito. Falo, meu Deus, eu tenho 21 anos, né? E descomplicar os cálculos DP na prática, eu consegui ganhar minha autonomia dentro do departamento pessoal. Hoje eu consigo fazer todos os processos sem estar pedindo ajuda. E a descomplicar os cálculos e os processos do DP na prática, sinto mais segurança, realizada, assim, de não ter desistido. Relembrar, parar pra ver o tempo que eu decidi investir e, assim, quase desistir. Eu acreditei em mim, mas eu arrisquei. Então, assim, ver que valeu a pena mesmo e é muito, muito, muito gratificante, assim. Agora que eu aprendi a descomplicar, né, os cálculos e processos do DP na prática, eu me sinto bem mais segura, eu me sinto bem mais preparada para encarar os desafios. De descomplicar os cálculos e os processos do DP na prática, eu aprendi a amar muito mais o departamento pessoal e me senti realizada com o que eu tô fazendo hoje. Agora que eu aprendi a descomplicar os cálculos e processos do DP na prática, eu me sinto muito mais preparada para trabalhar em qualquer empresa e resolver qualquer problema. Olá! Seja muito bem-vinda a essa nova edição do evento DP em Ação. Se você está aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Lilian, especialista em DP há mais de 14 anos, vivo e respiro essa área todos os dias, prestando consultorias para empresas e ensinando outras profissionais. E aqui nesse evento, que vai acontecer em 3 aulas, eu vou te mostrar detalhadamente como é possível descomplicar os cálculos e processos do DP na prática, para você ser uma profissional mais reconhecida, valorizada e conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho, seja na empresa que você está hoje ou num lugar ainda melhor, independente da sua formação atual, do seu tempo de experiência na área ou do sistema que você usa aí no seu dia a dia. E eu sei que talvez isso pareça agora distante para você, ou, do jeito que eu tô falando aqui, parece ser fácil demais para dar certo. Mas eu também acharia isso se isso não tivesse acontecido comigo e com tantas outras profissionais que estavam inseguras, desatualizadas, com medo de errar, frustradas, se sentindo incapazes, assim como você pode estar hoje.
sem saber como dar conta de toda a demanda dentro do departamento pessoal. Mas, depois de aplicar esse exato método que eu vou te mostrar aqui durante esse evento, todas elas conseguiram descomplicar os cálculos e processos do DP na prática e conquistaram muitas transformações, das mais variadas possíveis. O que eu vou deixar elas mesmas contarem para você, ó. Hoje eu consigo fechar das 8 empresas, tipo assim, antes eu conseguia, assim, ficava uns 2 dias para fechar uma empresa. Hoje eu acho que em 3 dias, 2 dias, já consigo fechar tudo, tipo, levando em consideração, contando tudo, né? Fazendo cálculo de tudo, o e-social, envio de todos os processos. Hoje eu consigo fazer sozinha, não dependo dos meus colegas. E é isso, eu acho que essa autonomia que eu não tinha, que eu fazia alguma coisa, eu não sabia, de verdade, quando eu entrei no DP, eu não sabia de nada. Não sabia de cálculo nenhum. E é muito interessante, né? Porque depois que eu entrei no curso, realmente essa questão de ganhar autonomia, né? De falar, não, hoje, até mesmo hoje, aconteceu uma situação lá que coisa que eu aprendi, que eu aprendi no DP, que eu coloco na prática do dia a dia. Falar, é aquilo que eu aprendi lá no curso. Então, realmente, eu sou um outro profissional, assim, com uma visão mais ampla de DP mesmo, né? Em questão de leis trabalhistas, de cálculo, de entender cada processo. Embora eu sempre tenha trabalhado em empresas, eu sempre fiquei na área administrativa, financeiro, no departamento de vendas. E eu conheci algumas rotinas de recursos humanos, departamento pessoal, mas eu nunca tive um conhecimento a fundo sobre isso. Sempre tive muita dificuldade com cálculos, então eu não entendia muito bem sobre férias, sobre rescisão. Para mim era um tabu muito grande. Sempre que as meninas iam me falar alguma coisa, era complicado. Elas tinham que ter bastante paciência para poder me explicar. Então, mais ou menos 1 ano e meio atrás, a minha chefe me chamou e disse que ia estar abrindo uma vaga no setor se eu tinha interesse em poder estar indo para lá. Eu aceitei o desafio, com muito medo, porque eu já sabia das minhas limitações, das minhas dificuldades, e decidi ir. Quando eu entrei no setor, estava tendo muito desligamento. Então, logo de cara, eu tive que acompanhar muitas rescisões e eu não entendia nada. Às vezes, o colaborador chorava e foi algo muito, assim, complicado para eu poder assimilar. Eu chegava em casa bem nervosa, com muita dor de cabeça, e às vezes até pensava por que eu tinha aceitado essa oportunidade. Aí teve todas as folhas de pagamento, as férias, e eu continuei sem entender. E hoje eu tenho mais confiança, eu já faço algumas rescisões, eu faço cálculo, consigo conversar com o colaborador, consigo fazer processo seletivo, entendo sobre as férias, consigo explicar isso pra eles. Lógico que com algumas dificuldades ainda, limitações, porque eu não tenho experiência na área, mas hoje eu já não sou mais a mesma pessoa que aceitou a oportunidade há 1 ano e meio atrás. Hoje eu me sinto mais confiante, eu me sinto mais calma e preparada para poder lidar com os desafios que tem no dia a dia, né? Logo meu bebê vai nascer, então eu pretendo aproveitar a oportunidade de voltar um pouquinho mais em casa para me dedicar a isso e voltar da minha licença mais preparada ainda. Tava buscando na internet alguma coisa pra me aperfeiçoar, eu tava parada, tava fora do mercado desde dezembro de 2019. Tinha vindo de uma licença maternidade, que eu já tinha ficado muito tempo fora. E aí eu retornei, acabei sendo desligada. E aí fiquei janeiro, fevereiro em casa. Em abril, eu fiz um processo seletivo do qual tinha uma prova que tinha que fazer na mão, e eu sabia fazer com muita tranquilidade. Eu fiz e eu fui aprovada e entrei na empresa que eu tô hoje como analista de administração de pessoal e remuneração, para cuidar especificamente de folha de pagamento. E aí, conforme foi passando, eu passei da experiência, fui agregando, né, ensinando e aprendendo muito com o time lá, fui agregando muito lá na empresa, ajudando bastante e me deixando muito autoconfiante. Eu acho que o maior ganho desse curso é você realmente saber fazer na mão, te dá autoconfiança, te dá segurança para você explicar, para você falar com clareza com o colaborador, para você né, argumentar ali, porque todo mundo tem muita dúvida e você tem que ter clareza, tem que ter postura firme e saber o que você tá falando. E hoje eu sou muito feliz e grata em falar que eu entrei como analista, né, de administração de pessoal e remuneração, e fui convidada esse mês a ser supervisora. É a primeira vez que eu pego uma oportunidade dessa, né, e eu, com certeza, falo assim, com absoluta certeza que foi devido à minha postura, ao meu conhecimento, a toda a minha segurança com relação aos meus cálculos da minha folha de pagamento. Eu tive quase zero, eu tive mês que eu tive 0 erro na minha folha de pagamento. Isso eu falo com muito orgulho. E olha, não é só o caso da Elaine, tá? Como ela falou aqui, ela entrou no DP sem saber nada e depois que descomplicou os cálculos e processos, ela tem autonomia, não depende dos colegas e fecha a folha de 8 empresas sozinha. A Bianca, que aceitou uma vaga no DP, mas tinha muita dificuldade com os cálculos, mas depois de descomplicar os cálculos e processos do DP na prática, hoje consegue fazer os cálculos com segurança. A Michelle, que estava desatualizada, fora do mercado de trabalho, voltou a aprender a fazer os cálculos e processos na mão e depois disso fez uma prova e passou em uma vaga para analista. E mais que isso, executar as demandas com segurança fez dela hoje uma supervisora. E assim como elas, existem vários outros casos de profissionais que descomplicaram os cálculos e processos do DP na prática e tiveram conquistas, como alguns que eu vou te mostrar aqui também, ó. A Ana Flávia escreveu: "Eu era tão insegura na área, morria de medo de responder qualquer dúvida.
Passei a ser expert na área e me destaquei tanto na minha função que passei a ser vista como referência. A Andresa escreveu assim: depois de descomplicar o DP, eu tive segurança de entrar numa reunião com a diretoria. E ela ainda escreveu: hoje faço contas sem precisar ficar refém do sistema. Já a Aline escreveu: depois de descomplicar o DP, eu me sinto muito mais segura nos processos, ganhei maior reconhecimento e pude ser promovida. Sinceramente, eu poderia ficar aqui, a noite toda falando e mostrando diferentes casos como esses aqui para você. Mas quer saber? Agora é a sua vez. E antes que você comece a pensar que para você vai ser mais difícil, mais demorado, talvez porque você ainda não domina os processos do DP, tem dificuldade nos cálculos, depende de colegas para te ajudar, ou sente insegurança em conferir o sistema, ou até mesmo que descomplicar os cálculos e processos do DP na prática não vai fazer tanta diferença assim. Eu vou te pedir aqui, um favor. Elimina essa vozinha chata aí que tá dentro da tua cabeça dizendo que não é possível para você. Que você tem filhos, que a sua vida é corrida, que você tem a faculdade, que você tem pouca experiência, que DP é complicado ou que ninguém te dá uma oportunidade. Sabe quando o despertador toca de manhã e você aperta o botão de soneca? Naquele momento, a sua mente te convence que só mais 5 minutinhos não vão fazer diferença. Mas quando você finalmente levanta, você percebe que atrasou tudo. Tomou café correndo, ou às vezes nem tomou, esqueceu alguma coisa, pegou trânsito e já chegou estressado no trabalho. Agora, pensa nas vozes dentro da sua cabeça dizendo que não é o momento certo, que o DP é complicado, que eu não tenho tempo agora. Elas são o seu botão de soneca. Se você continuar apertando, pode acabar adiando tanto que quando perceber, perdeu uma grande oportunidade. Então, ao invés de dar ouvidos a essa voz e adiar mais uma vez, que tal acordar para essa chance que você tem de estar aqui e decidir agora entrar em ação? Se você hoje se sente insegura porque não domina todos os cálculos e processos, se sente incapaz de executar as demandas sozinha, está desatualizada e perdida com tantas mudanças na área, tem medo de errar e ser questionada sobre DP, acha que não tem conhecimento suficiente, a única coisa que você precisa fazer para entrar em ação e já dar o primeiro passo para sair da soneca é se livrar dessas vozinhas aí, como eu te falei, e se comprometer a estar 100% presente aqui comigo. Porque perder qualquer parte do conteúdo significa perder a chance de finalmente destravar sua carreira no DP. Aí depois de você ver e entender tudo que eu vou te mostrar aqui, aí sim você deixa a vozinha te dizer se é possível ou não aí pra você, combinado? Então se você vai ouvir com atenção e deixar as vozes de lado, aumenta teu comprometimento com as aulas dessa semana e coloca aí no chat hashtag 100%. E como tudo isso vai funcionar? Bom, como você já sabe, o DP em Ação vai acontecer em 3 aulas oficiais, hoje, quarta e sexta. E ainda vai ter mais uma aula extra no domingo, ao vivo lá no meu Instagram, no @coisasdrh. A primeira aula, claro, é essa aqui. E hoje eu vou te mostrar quais são os mitos que te impedem de evoluir no DP. Hoje você vai sair daqui sabendo qual é o seu perfil de profissional no DP, com qual você mais se parece, se é Robocop, Caracol, Crente ou FMP. E a partir de cada perfil vai saber quais são os mitos que você está acreditando que são suficientes para trabalhar no DP, mas que na verdade te impedem de evoluir na área. Quando eu te mostrar o perfil do Robocop, por exemplo, você vai ver o que é um mito muito comum de quem é Robocop através do exemplo do fechamento do 13º de um estagiário que eu vou fazer. Já quando eu falar sobre o Caracol, você vai entender como o mito desse perfil aparece vendo na prática um cálculo de uma jornada de trabalho. Na vez do Crente, você vai aprender na prática como funciona a conferência da DCTF Web versus o E-Social e vai entender como o profissional crente tem um mito bem específico. Por fim, na vez do perfil FMP, você vai descobrir que o mito desse profissional depende da sua função dentro do DP. E além de entender na prática como os mitos existem e te impedem de evoluir no DP,
Na sequência do conteúdo aqui do evento, você vai aprender o caminho certo para parar de acreditar neles e não deixar mais que eles te impeçam. Por isso que eu preciso que você já anote aí, que na quarta agora, às 20h30, tem a segunda aula aqui do evento DP em Ação, onde eu vou te mostrar quais são as 3 bases obrigatórias que todo DP precisa dominar para não continuar refém dos mitos e adquirir o conhecimento certo para conseguir descomplicar os cálculos e processos do DP na prática, independente da formação, do tempo de experiência na área ou do sistema que você usa aí no seu dia a dia. E depois da aula 2, eu vou te esperar na terceira aula e a mais importante desse evento, que vai ao ar nessa sexta, também às 8h30 da noite. E lá eu vou te mostrar um mapa prático para você se tornar especialista no DP, passo a passo. E eu já vou avisando que só vai entender o mapa quem passar pela aula 1 e 2, hein? Porque você precisa primeiro se libertar dos mitos e saber exatamente quais são as 3 bases obrigatórias que você precisa conhecer. E daí sim estar preparada para acessar o mapa completo da aula 3 e conseguir absorver ele inteiro. E para te motivar a acompanhar as 3 aulas dessa semana, eu ainda vou te presentear liberando o certificado de participação aqui do evento, com carga horária de 6 horas. Mas vai funcionar assim. Hoje eu vou passar uma parte do código que você vai precisar para solicitar seu certificado lá no final do evento. Aí na aula 2 eu vou te passar a segunda parte do código. E na aula 3, a terceira e última parte do código, beleza? Na aula 3 eu também vou te explicar onde que você vai usar esse código para retirar o seu certificado, combinado? A primeira parte do código é essa que está aparecendo aí na tela agora. Tem mais. No final de cada aula dessa semana, presta atenção na mensagem que o meu time vai enviar lá no grupo do evento, porque eles vão mandar mensagem mostrando como você pode pegar a apostila com o resumo de toda a aula que tiver aqui. Também tem a cartilha do evento para você baixar. Aqui embaixo do vídeo tem o botão e se você estiver no YouTube, na descrição do vídeo tem o link da cartilha. E ainda vai ter mais surpresas para eu revelar durante as aulas. Enfim, muita coisa vai acontecer essa semana e você pode aproveitar tudo se estiver realmente comprometido. Então, se você vai colocar as aulas dessa semana como prioridade na sua agenda e aproveitar tudo que vai acontecer aqui no evento, já comenta aí no chat, #comprometida, para eu saber que eu posso te esperar na quarta e na sexta também. E caso você queira se comprometer ainda mais, eu te convido para estar comigo na aula extra, que vai acontecer nesse domingo ao vivo lá no Instagram, também às 8h30 da noite. Nessa aula extra, eu quero falar exclusivamente com quem quer começar a descomplicar os cálculos e processos do DP na prática, já a partir da próxima segunda. Se esse for seu caso, vem para a live no domingo, que eu vou estar lá ao vivo, combinado? E agora, eu sei que talvez você pode estar se perguntando, quem sou eu para te prometer tantas mudanças? Não é de hoje que eu vivo o DP na prática, já são mais de 14 anos e pelo menos 5 treinando mais de 6.000 profissionais. E justamente por isso eu quero te contar o que me trouxe até aqui e te prometer que você vai sair daqui sabendo exatamente como descomplicar os cálculos e processos do DP na prática. Agora, antes que você pense assim, pula essa parte do vídeo, já vai direto pro conteúdo. Eu já vou te avisar, o conteúdo já começou. Se esse pensamento veio aí na sua mente, saiba que ele já é fruto das vozinhas que eu pedi para você deixar de lado, lembra? Eu sei que você chegou aqui com sede de conteúdo técnico e você vai ter. Mas, se você quer ser uma profissional segura e dominar o que faz, você precisa entender que ser especialista no DP não é só saber alguns cálculos. Precisa ter uma visão maior que essa. E é justamente por ter treinado mais de 6.000 alunas a transformarem as suas carreiras que eu posso te garantir. O método que eu vou te apresentar aqui hoje funciona. E eu te falo isso porque eu mesma fui impactada por ele no meu começo. Porque eu comecei no DP muito nova, sem saber nada. Com 17 anos eu estava cursando RH e trabalhando no setor de telemarketing da minha faculdade. E 7 meses depois de eu estar trabalhando ali, eu vi que surgiu uma nova vaga em um outro setor. E adivinha? Sim, era para o RH. E sabe o que eu fiz? Nada. Eu não tinha experiência nenhuma na área e eu era tão insegura que eu ignorei a vaga,
mesmo querendo muito ir para o RH. Então eu não me candidatei. Eu resolvi acreditar que não era para mim. Será que você teria a mesma reação que a minha? Coloca aí no chat o que você faria no meu lugar. O que eu não esperava é que a menina que ia sair ali do RH, que era uma conhecida minha, me viu com a bolsa da faculdade, escrito Recursos Humanos, e sem eu saber me indicou para a vaga. E foi tão rápido que no outro dia me chamaram e me promoveram do telemarketing para o RH. Imagina, essa menina aí, de 17 anos, assumindo o RH inteiro de uma universidade. Será que você toparia esse desafio sem nenhuma experiência? Claro, né? Eu aceitei e fiquei muito feliz. Mas a inocência da minha felicidade durou pouco tempo, porque quando eu comecei a colocar a mão na massa, o que era um desejo lá da minha infância, que eu brincava com as folhas de pagamento dos meus pais e sempre quis ser do RH, acabou virando um desafio. Claro, eu era inexperiente, sem nenhuma habilidade técnica, mas eu nem percebi isso no começo, empolgada ali com a promoção. Só que logo o encanto virou medo, virou insegurança e desespero. De cara, eu precisei conferir folhas de pagamento, fechar cartão ponto, enviar relatórios para a diretoria, gerir funcionários, fazer entrevistas, treinamentos e ainda enviar guias para o financeiro. Tudo novo para mim. E como se não bastasse, eu ainda tinha que aguentar algumas pessoas duvidando de mim, porque eu ainda era muito nova. Então sempre me tratavam como se eu não soubesse o que eu estava falando, principalmente alguns diretores e gerentes mais antigos. Aquilo me deixava muito mal. Por mais que eu tivesse me empenhando ao máximo para evoluir no DP, ele não deixava de ser um bicho de 7 cabeças para mim. Eu olhava o meu salário de R$1.000 e imaginava que virar uma analista seria difícil demais e demoraria muito. E lá vai mais desmotivação. E quando eu achei que não dava para piorar, eu sofri um acidente de moto, quebrei o braço e fiquei 4 meses afastada. Quando eu voltei do afastamento, o meu gerente falou assim: ou você se torna um RH de verdade, ou eu vou contratar um. Aquilo foi um choque. Eu me senti completamente incompetente, frustrada, decepcionada, revoltada, tudo aí que você pode imaginar. Só que aí eu decidi que eu precisava ser muito melhor e isso precisava ser rápido. Revoltada, eu não queria ficar ali mais por muito tempo. Me dediquei ao máximo, anotava tudo, enchia caderno com detalhe, fui montando um quebra-cabeça. Queria entender tudo na mão, sem depender de ninguém. De tanto destrinchar os processos, cálculos e conceitos, sem perceber eu acabei criando um jeito mais fácil de aprender. Mas eu não tinha notado ainda isso. Após alguns meses eu consegui descomplicar os cálculos e processos do DP para mim mesma. Então as pessoas ao meu redor começaram a perceber. Nossa, Lilian, com você me explicando, tudo fica simples. E de repente, me procuravam mais, me ouviam mais, confiavam no que eu falava. Comecei a ser reconhecida e até elogiada. Até que chegou o grande dia. Pedi demissão para ganhar mais em outro lugar. Só que lá na empresa nova, algo me chamou a atenção. Eu dominava mais os cálculos e processos que outras analistas, algumas até mais experientes. Foi aí que eu percebi que eu já era outra profissional. Não era mais aquela ameaçada pelo ex-chefe. Continuei intensificando o meu método de descomplicar o DP na prática e as oportunidades vieram. Me tornei analista, consegui um salário 5 vezes maior, encarei desafios sem medo, mesmo sem conhecer sistema, rodei 6.000 folhas de pagamento sozinha, gerenciei mais de 80 convenções coletivas ao mesmo tempo, comecei a ajudar ainda mais os meus colegas e quando eu achei que isso era tudo, eu acabei percebendo outra coisa também. Sempre que eu ensinava alguém, essa pessoa finalmente entendia o que antes parecia difícil. Sem querer, eu criei um método simples e eficiente, capaz de ensinar qualquer pessoa a dominar o DP de forma organizada e prática. E ensinar sempre foi algo natural para mim. Desde criança, eu adorava brincar de professora e eu percebi que eu podia levar isso para a minha profissão. Foi aí que eu decidi dar um passo além e me arriscar em algo novo. Transformar meu método num caminho para qualquer pessoa descomplicar cálculos e processos do DP, independente da experiência, formação ou sistema que usa. Porque a verdade é que eu não quero mais ver profissionais dependendo da boa vontade do chefe, da empresa ou de um colega para crescer. No DP, depender de alguém é como ser amador. Eu já senti isso na pele quando meu chefe me deu uma chamada. E talvez você também sinta quando te fazem uma pergunta e você não sabe responder, ou quando o sistema erra e você não entende o porquê. E é por isso que eu tô aqui, porque talvez você esteja exatamente onde eu estive, insegura, dependente e sem saber
Como evoluir? Foi pensando nisso que eu criei esse evento e compartilhei a minha história. Eu quero que você aprenda do jeito certo, de uma vez por todas, e se torne uma profissional segura, independente e sem medo de crescer, porque sabe exatamente o que faz. E eu sei que você deve estar se perguntando aí, o que eu preciso saber para conseguir descomplicar os cálculos e processos do DP na prática? Como isso é possível? O negócio é o seguinte, independente da sua formação, se é administração, RH, contábeis, psicologia, ou se você nem tem formação ainda, indiferente do tipo de sistema que você usa hoje dentro do DP, pode ser o mais básico ou o mais caro, o mais completo do mercado, independente do tempo de experiência que você tem dentro do DP, pode ser 1 ano, 2, 3, 5 ou 10 anos, ou até mesmo se você nem trabalhou ainda na área. Para você conseguir descomplicar os cálculos e processos do DP na prática, você precisa, antes de qualquer coisa, saber qual tipo de profissional você é. Consequentemente, qual é o mito que você está acreditando, sem saber, tá? E que te impede de evoluir no DP. E é o seguinte, depois de capacitar mais de 6.000 alunos, eu cheguei à conclusão que existem 4 tipos de profissionais que não conseguem evoluir no DP, porque cada um deles acredita num mito que trava a carreira de qualquer pessoa. E eu chamo esses 4 perfis de Robocop, Caracol, Crente e FMP. Isso quer dizer que se hoje você não consegue evoluir ou está insegura no DP, então com toda certeza você vai se identificar com pelo menos um desses 4. E não tem problema não, tá? Você vai ver que a culpa não é sua. Mas isso vai acabar aqui ainda hoje. Bora descobrir com qual desses você vai se identificar? Quem aqui quer saber? Coloca aí no chat. Olha só, o primeiro tipo de profissional é o Robocop. Para saber se você tem o perfil do Robocop, é só prestar atenção se você aprendeu algum cálculo ou processo clicando no menu do sistema e agora só funciona se o sistema estiver funcionando. E quando o sistema falha, você falha junto. E é aí que você vira uma profissional apertadora de botão, que acaba fazendo tudo no automático e é uma profissional que só executa comandos. E aí eu te pergunto, como que você vai evoluir assim? Eu quero deixar claro que eu não sou contra sistema, muito pelo contrário, eles otimizam o trabalho, organizam processos e fazem a roda girar no DP. O problema é quando você confunde saber usar com saber fazer. E saber DP de verdade é usar o sistema a seu favor, não ser refém dele. Até porque os sistemas erram, como quando trava na hora de fazer alguma importação de horas, por exemplo, ou aplicam descontos errados por mudança na tabela do INSS, ou calculam férias sem considerar afastamentos. Enfim, é exatamente isso que estava acontecendo com a Natália, que estava se sentindo Robocop. Eu me sentia Robocop porque eu trabalho com um sistema onde ele faz tudo, não é metade do trabalho, ele faz tudo, ele faz a conta, ele confere para você, tudo. E às vezes, quando a gente tinha alguma situação pontual ali que o sistema saía um pouquinho do eixo ou que alguém questionava alguma coisa, você fica perdido, você fala, poxa, eu nunca precisei, né, conferir isso dessa forma ou fazer na mão dessa forma, porque o sistema entrega. E aí a gente ficava meio perdido ali, né, do para onde ir, mas depois que você aprende o cálculo na prática, você consegue destrinchar aquilo que o sistema fez. Eu vou mostrar aqui um cálculo de 13º salário de um estagiário. E olha só como é fácil depender do sistema. Eu quero que você olhe essa folha que está aparecendo aí na tela e me diga qual é o erro aqui dessa folha. Olha bem, presta atenção. Vou deixar um tempinho aí na tela para você avaliar. O que acontece? Como eu falei, eu estou mostrando uma folha de estagiário. Só que olha só, o estagiário, segundo a legislação, ele não é um empregado CLT. Tá? O estagiário ele tem uma lei própria e ele não é um empregado como os demais empregados. Então, ele não recebe 13º salário. E o sistema está calculando. Por que isso acontece? O sistema fez errado? Trouxe informação que não deveria? Olha só, quando a gente fala de sistemas, existe parametrização. Então, o sistema, ele vai trazer o que você disser para ele trazer. Essa tela aqui é a tela de alguns parâmetros do sistema. Repare aqui o que tem de errado. Está assinalado que é para pagar 13º salário
para estagiários. E qual é o problema aqui? Se você não entender como funciona o embasamento legal, só fazer o que o sistema mostra, não saber conferir, não identificar, não ter a visão analítica para identificar o erro, você vai acabar cometendo o erro, às vezes, de pagar coisas indevidas, que não precisa, que não deveria, ou ao contrário, de faltar, esquecer algo, de ficar faltando algo que deveria ter sido pago. Tá? Aqui no caso do estagiário, o que pode acontecer? Pensa numa empresa grande que tem vários estagiários. E aí você vai calcular o 13º para essa empresa lá na folha e calcula para todos os estagiários. É um dinheiro, é um valor que a empresa ela não é obrigada a pagar. Ah, ela quer pagar? Ok, tanto que o sistema traz essa possibilidade. Mas assim, eu nunca vi nenhuma empresa pagar 13º salário para estagiário. Tá? Porque as empresas estão cientes da questão da diferença ali de ser um empregado que não é CLT, né? Que é um outro tipo de contrato. Então imagina, você, por falta de conhecimento, por só confiar, foi lá no botão do sistema, apertou o sistema e apertou o botão e trouxe cálculo para estagiário, aumentando a despesa dessa empresa, que muitas vezes ela pode estar com o valor ali contadinho, né? Empresas menores, geralmente, tem aquele orçamento ali para a folha de pagamento e qualquer gasto a mais, qualquer coisa a mais, já vai dar impacto no financeiro da empresa. Tá? E aí imagina se esse impacto é por conta de o profissional que está ali executando não saber o que está fazendo. Que ele não pegou o relatório lá para conferir, que ele não prestou atenção no momento que ele conferiu a folha que, gerou aqui para estagiário, não deveria. Tá? São detalhes, é isso que vai acontecer quando você não conhece, quando você só depende do sistema, só vai lá e pronto. Saber fazer no sistema, como eu falei antes, é fácil. Quando você acaba dependendo do sistema, achando que sabe usar ele, o mito é que você acaba acreditando que isso aqui é o suficiente para você conseguir boas oportunidades e evoluir onde você trabalha. Mas agora, você sabe que no final das contas é o contrário, né? Que isso vai acabar te limitando, porque você nem abre os olhos para evoluir de verdade. Você acha que já sabe o suficiente. É como se você fizesse todo mês um pagamento no caixa eletrônico. Os caixas dos bancos, eles têm menus diferentes, mas no fim, o objetivo é o mesmo, pagar a conta. Se você entende o processo, qualquer caixa eletrônico serve. Agora imagine alguém que não entende como um pagamento funciona e só decorou o caminho exato no banco X. Aperta pagamentos, depois código de barras e pronto. Mas e se esse novo caixa pedir para escolher entre pagar com saldo da conta, cartão de crédito ou agendar para outra data? Ou então perguntar se a conta vai ser paga integralmente ou em valor parcial. Se essa pessoa não entende como funcionam os tipos de pagamento, ela trava. Percebe que o problema não é o caixa eletrônico ser diferente, mas sim não compreender o processo do pagamento? E aqui está um segredo que ninguém te conta. Assim como os caixas eletrônicos, todos os sistemas são parecidos. Eles mudam de layout, de nome, os campos, a corzinha na tela, mas a lógica é a mesma. O que realmente importa é saber interpretar as regras, entender o que precisa ser extraído e gerado, e isso não muda de um sistema para o outro. Agora imagina um profissional que sabe usar muito bem o sistema. Quando ele muda ou ele sai do mercado, esse profissional faz o quê? Volta a estaca zero. Enquanto isso, quem domina os conceitos por trás dos sistemas consegue se adaptar a qualquer um deles. Assim como eu mesma faço hoje nas consultorias que eu atendo. Mas lá no começo, eu também acreditava que isso poderia ser o meu diferencial. Inclusive, foi trabalhando no automático e agindo como uma profissional Robocop que eu não peguei um erro grave na folha de pagamento da empresa inteira e mexeu no bolso de todos os funcionários. Foi um caos. Eu trabalhava numa empresa que pagava adicional de triênio. E esse adicional funcionava assim: a cada 3 anos completos de trabalho, a pessoa recebia um adicional de 3% no salário. Então, quem completava 3 anos ganhava 3%. Quem completava 6 anos, 6%. Quem completava 9%, 12%, 15%, até 21 anos, que era o teto limite. Então, 21 anos ali, quem tinha 21 anos de empresa recebia 21% de adicional
de triênio. Então você imagina o impacto, e tinha, tá? Tinha pessoas que tinham mais de 20 pancadas de anos aí na empresa. Então você imagina a pessoa com todo esse tempo de casa, ela ganhava 21% a mais sobre o salário. Isso é muita coisa. Pega um salário de 5 mil e coloca 21% em cima, é muita coisa, tá? E aí o que aconteceu? Para fazer esse cálculo, tinha uma fórmula no sistema. E essa fórmula não era mexida, todo mês ela funcionava. E acabou que um mês eu pensei assim, bom, isso aqui funciona, ninguém mexeu, tá tudo certo, não vou olhar isso aqui. E aí o que aconteceu? Tinha sido mexido na bendita fórmula do sistema. E aí, o cara do TI lá tinha mexido, caos. Ninguém recebeu o triênio naquele mês. Aí você coloca isso numa empresa gigante, 6 mil funcionários, várias pessoas já recebiam esse adicional, tanto de 3, 6, 9%, e tinham essas que recebiam ali 21%, que eram mais tempo. Pensa o caos, meu telefone pipocou, foi uma correria. Por quê? Porque eu não conferi, foi no automático. O sistema tá trazendo certo, todo mês traz certinho, e naquele bendito mês não trouxe. E aí foi aquele caos. E assim, como eu deixei um erro desse acontecer, qualquer pessoa que também arrisca ser Robocop todos os dias pode cometer erros tão graves ou até maiores que esse. E eu sei que algumas vagas elas pedem experiência em algum sistema e por isso, naturalmente, isso se torna uma preocupação sua. Mas entenda o seguinte, o conhecimento técnico do sistema não é o seu diferencial. E as empresas, elas sabem disso, por mais que elas possam pedir experiência em algum sistema. Mesmo não conhecendo sistema algum, você ainda consegue boas oportunidades. Olha só o que a Fran me escreveu. Eu não tenho insegurança mais de jeito nenhum. Quando o recrutador me perguntou se eu ia dar conta de lidar com o sistema, eu disse a ele que o sistema era só um detalhe e com o tempo eu vou aprender. E olha só esse print de um serviço aí que eu fechei com o cliente. Mesmo com mais de 12 anos na época de experiência e treinando milhares de profissionais, eu mesma fui questionada sobre o sistema. E a minha resposta foi, eu me viro. E depois, da primeira folha que eu fiz, olha o que eu perguntei e o que ela me respondeu. Acho que até foi bom. Aí tu me diz o que tu achou também, se dá pra gente continuar, se tu curtiu. Eu gostei. Eu gostei bastante também. Acho que pra primeira vez tu se virou super bem com o sistema. Eu acho que a primeira vez que eu usei o sistema eu pirei muito. Tive muita dificuldade de me adaptar, porque era muito acostumada com o sistema da SCI, é bem diferente. Agora eu quero saber, quem aí percebeu que é um pouco Robocop? Comenta aí no chat por quê. Se você acha que você não tem nada a ver com Robocop, talvez você seja o segundo tipo de profissional, o profissional caracol. Numa corrida, o caracol é um dos bichos com menos possibilidades de vencer, por ser mais lento. E se você é uma profissional caracol no mercado de trabalho, significa que você vai ter dificuldade de se destacar. Você vai se sentir frustrada, sempre inferior e desmotivada, presa num ciclo de espera e insegurança como se estivesse até avançando mais lentamente. E por que o profissional caracol passa por isso? Porque assim como o caracol, ela depende de um caminho pronto para avançar. O caracol, ele se move devagar porque ele precisa de uma superfície lisa e segura. Se encontra um obstáculo, ele para e se esconde dentro do próprio casulo. A profissional caracol faz o mesmo. Acredita no mito que a faculdade vai pavimentar esse caminho para ela, que todo esse conhecimento necessário vai chegar e que ao final da graduação vai estar pronta para o mercado de trabalho. Mas essa espera é ilusória, sabe por quê? A realidade, você não aprende DP na faculdade. E quando chega a hora da prática, percebe que mesmo com o diploma na mão, não consegue dominar sua demanda. Sem conhecimento técnico real sobre departamento pessoal, você não vai conseguir se destacar, ser promovida ou passar num teste prático para uma vaga melhor, mesmo se tiver faculdade. E assim, mais uma vez, lá está você recuando para o casulo, se obrigando a avançar devagar. E a pergunta que não quer calar: você quer continuar sendo um caracol ou você está pronta para sair do casulo e acelerar a sua evolução no DP?
É claro que a faculdade é importante e te ajuda a entrar na área, né? Até por ser um requisito mínimo na maioria das vagas. Mas não é ela que vai te ajudar a se manter na área, porque ela não vai te capacitar e te dar a habilidade técnica que você precisa ter dentro do DP. Vamos analisar aqui. A faculdade que mais se aproxima das atividades do DP é de RH. E mesmo assim não ensina nem 10% de tudo que você precisa saber. Olha a grade da faculdade de RH aí. Isso não é nada perto do que você precisa aprender. Por exemplo, tenta achar aí onde está escrito que você vai aprender passo a passo como enviar um e-social. Ou calcular todos os tipos de rescisão que existem, do início ao fim. Ou ainda, aonde aí você acha que vai aprender a conferir todos os encargos da folha? Você não vai achar, porque você não vai aprender mesmo. Por exemplo, em faculdade nenhuma, você vai aprender sobre o cálculo da jornada de trabalho. Quer ver? Vou te mostrar aqui na prática. Vou colocar no Excel aqui para você entender. Qual é o erro aqui? Vai acompanhando comigo. Qual é o erro dessa jornada aqui? A pessoa começa às 8 e sai às 18. Imagina que você pega um sistema que está calculado uma jornada dessa. Aí você vai lá no seu conteúdo, nas suas anotações da faculdade e não encontra o que pode ter de errado aqui nessa jornada. A primeira coisa que você precisa entender é que estar cadastrado uma jornada de trabalho errada no sistema ou você fazer o cálculo errado pode prejudicar muito outros cálculos que não têm em si a ver com a jornada. Como, por exemplo, vai influenciar nas médias de horas, vai influenciar no valor mensal da folha de pagamento, vai influenciar na questão de férias, vai impactar na rescisão, no 13º e também no descumprimento da legislação trabalhista. Essa jornada aqui, ó, se a gente for somar, ele está trabalhando 10 horas por dia. A legislação diz que pode trabalhar no máximo 8 horas e pode ser prorrogado ali 2 por dia, então pode ultrapassar isso. E a jornada máxima semanal é de 44 horas. Então, olha só, aqui está somando 60 horas. Qual é o primeiro erro que está acontecendo aqui? Precisa desconsiderar o tempo de almoço, né? Almoço, intervalo dessa pessoa. O que eu tenho que fazer? Colocar aqui a coluna do intervalo. Vamos supor que o intervalo é do meio-dia. Deixa eu abrir aqui uma. Vamos supor que o intervalo aqui é do meio-dia às 13. Então, ele tem 1 hora de intervalo. Vou fazer aqui 13 menos 12, dá 1 hora. Qual vai ser a nova carga horária diária dessa pessoa? Diminuo a saída, menos a entrada, menos o intervalo. Então, ele vai estar trabalhando 9 horas diárias. Beleza, agora ficou certo? Não. O que acontece? Ó? Aqui embaixo aparece a soma. E ainda está dando que ele está trabalhando 54 horas semanais. Se você for lá e cadastrar uma jornada dessa no sistema, ele está trabalhando mais que o permitido. Então, antes de cadastrar uma jornada de trabalho, você precisa conferir se de fato aquela jornada está de acordo com a lei. E isso acontece muito. Eu sei pelos clientes que eu atendo aqui. De vez em quando vem uma jornada que no momento que eu vou fazer uma admissão, a pessoa está trabalhando mais. Aí lá vai eu, tenho que falar com o cliente, dizer, ó, essa jornada aqui não pode, precisamos adaptar. O que eu faço? Eu passo para ele 2 ou 3 opções, mais ou menos perto do horário que ele forneceu, encaixando dentro do período ali de 44 horas semanais, tá? O que eu faço também? Ensino ele a fazer essa conta, às vezes, no Excel aqui, para ele identificar, porque os clientes, eles não têm, muitas vezes, noção disso. Por isso que o profissional de DP precisa estar preparado ali
não só depender do sistema, para poder resolver esse tipo de situação. E isso aqui a gente não aprende na faculdade. Não aprende. Infelizmente, você vai cometer um erro, às vezes, por não ter aprendido isso, tá? O que acontece aqui? Nesse caso aqui, ó, a pessoa está trabalhando 54 horas, tá? Vamos modificar o sábado aqui. Sábado ela vai trabalhar só das 8 ao meio-dia. Ah, mas a empresa precisa que trabalhe mais no sábado. Então vai ter que diminuir o horário de entrada ou saída dos dias anteriores. Ou aumentar o tempo de intervalo. Então vamos supor aqui que eu coloque a saída dele 17h30, ao invés das 18, e eu diminuir 4 horas ali do sábado. Quanto que deu aqui minha jornada? 46h30. Opa, ainda tem coisa errada. Ainda tem horas a mais, tá? Vamos aumentar um pouquinho o horário do intervalo dele aqui. 13h30. Opa, fechou. Então, essa pessoa, o que vai acontecer? Ela vai trabalhar das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30. E no sábado, das 8 às 12. Ah, se a pessoa não vai trabalhar no sábado, eu pego essas 4 horas e eu divido aqui nos dias restantes, tá? Aqui, daí ela trabalharia um pouquinho mais, para não trabalhar de sábado. Mas sempre considerando o total da carga horária semanal. Isso aqui você não vai aprender na faculdade, tá? Além da faculdade não te ensinar esse tipo de coisa, é muita perca de tempo você esperar pela faculdade, porque o próprio mercado de trabalho já sabe disso. Prova disso é que nas vagas de IDP, as próprias empresas aceitam formações diferentes. Em ADM, em contábeis, psicologia, processos gerenciais. Ou seja, as empresas elas já sabem que não tem uma faculdade específica para aprender DP. Porque se tivesse, elas iriam exigir uma específica, né? Além disso, existem também diversas vagas que nem mesmo pedem que você tenha uma faculdade concluída. Tem alguns exemplos aparecendo aí na tela para você ver. Se as próprias empresas sabem disso, a pergunta é, até quando você vai ser um caracol? Inclusive, eu tenho uma aluna que ela é formada em pedagogia, que não tem nada a ver com o DP, né? E ela tá lá, dominando tudo e foi promovida para analista depois que descomplicou os cálculos e processos do DP na prática. Dá só uma olhada aí no que ela disse. Eu não conseguia conciliar o tempo entre fazer a gestão do ponto, realizar a admissão desde no sistema. Fazia no sistema porque eu conseguia aprender no sistema como a fazer admissão, como a encaminhar a admissão pré-social. Só que até então eu não entendia, né? Eu fazia porque eu via, a pessoa me treinou para me fazer, e o procedimento que fazia no sistema todo enviava sem eu fazer uma conferência, né? Aí aquilo foi isso. Aí aquilo foi me instigando, né? Eu falei, não, eu preciso aprender mais, eu quero aprender o processo de folha de pagamento. Aí só que como eu fazia muita pergunta e a pessoa que era responsável, ela não tinha também muito tempo para me ensinar. Eu ficava só olhando como que ela fazia. Aí foi aí que entrou a minha gestora, que ela que te conhecia, né? No Instagram. Aí eles me chamaram para uma reunião, uma conversa, né? A minha gerência, a diretoria. Aí eu já fiquei preocupada. Eu falei, meu Deus, o que foi que eu fiz? A Sara me presenteou, sou muito grata a ela, minha gerente de hoje, me presenteou com o seu curso. Aí foi aí que eu alavanquei mesmo no DP. Aí eu já comecei a estudar, eu realizava os processos na empresa, realizava e assistia o curso. E você me falou, né, quando você preencheu o formulário, que você era analista. Então você já foi promovida, se você entrou como assistente, você foi promovida para analista? Fui promovida. Fui promovida porque eles viram meu avanço, né? Viram o meu empenho e como eu peguei rápido os processos do fechamento de folha, da admissão, da rescisão. Aí eu fui promovida para analista de DP. Ai, que show. E quando que você foi promovida? Você sabe dizer? Eu, logo após ganhar o curso, Lilian, em novembro, acho que foi a minha promoção, acho que foi em dezembro, ou foi logo que eu ganhei o curso, eu fui promovida. E eu confesso, eu mesma já fui uma profissional caracol. Eu realmente achava que a faculdade ia me ensinar tudo. Eu comecei a trabalhar na área logo no início do curso e eu me frustrava quando eu via que nada que eu precisava saber eu aprendia nas aulas. Queria aprender a calcular impostos, mas na faculdade, nem sinal disso. Eu até me formei porque é importante, mas eu quase deixei uma oportunidade escapar por falta de segurança. Lembra que eu falei antes que eu nem me candidatei para a vaga?
eu paralisei, assim como um caracol diante daquele obstáculo. Se não fosse a minha colega me indicar, eu teria perdido a chance e visto outra pessoa ser contratada no meu lugar. E se você também estava sendo uma profissional caracol até hoje, assim como eu já fui, que bom que você está aqui, né? Que isso significa que agora você enxerga diferente e não vai mais esperar pela faculdade. Agora, se você não é Robocop nem caracol, as chances são que você é o terceiro tipo de profissional, o crente. O profissional crente, ele acredita que tudo vai dar certo de algum jeito e acaba acreditando no mito de só precisar de uma dessas duas ajudas para aprender tudo o que precisa evoluir na área. A primeira ajuda é do colega. O crente conta com ele para aprender o que precisa. E se isso está acontecendo contigo, as chances são que você está aprendendo só 10% do que deveria. Não por maldade, mas naturalmente seu colega vai deixar passar algumas coisas importantes, porque ele vai focar em te ensinar somente aquilo que precisa para resolver naquele momento. Ele não vai te ensinar algo pensando em te desenvolver como profissional. Isso significa que o seu aprendizado será limitado. Você só aprende o que precisa na hora, sem entender o todo. Por isso, quando um erro ou algo diferente acontece, você segue dependendo de ajuda. Olha só um exemplo do que pode acontecer. Essa aqui é a tela da DCTF Web, que é onde a gente emite o DARF, que sai os valores de INSS e imposto de renda da folha de pagamento. Essa informação, ela chega na DCTF Web através do e-social. Então, quando a gente fecha a folha lá no sistema de folha, você transmite os eventos, o 1200, o 1210, o 1299, que é o do fechamento da folha, para gerar esse DARF. Depois você tem que entrar lá na DCTF Web e fazer essa emissão do DARF. Tá? Mas, para você emitir, você precisa conferir. E no DARF vai ter os valores que foram descontados no INSS dos empregados, vai ter os valores de contribuintes individuais, dependendo do tipo da empresa, vai ter os terceiros. Essa empresa aqui é uma empresa do Simples Nacional, então ela não tem contribuição patronal. Mas, se você pega uma empresa do lucro presumido, ela vai ter já contribuição, tá? Então, você precisa entender. E aí eu quero chamar a atenção para um dos detalhes aqui na DCTF Web, o imposto de renda. Isso aqui costuma dar muita confusão, porque quando nós falamos de imposto de renda, nós precisamos entender que ele vai ser com base no pagamento e não na competência. Por exemplo, aqui é o período de apuração mês 2 de 2025. O que acontece? Tudo que eu estou pagando aqui nessa DCTF Web de imposto de renda, o que foi descontado foram todos os pagamentos que aconteceram no mês 2. Então, a folha é do mês 2, mas os pagamentos do mês 2. O que significa isso? Nesse valor vai entrar os pagamentos que aconteceram em janeiro e vai entrar janeiro, no caso, a folha de janeiro, que foi paga no 5º dia útil de fevereiro, férias, rescisões, o que caiu de pagamento em fevereiro e não o que cai da competência de fevereiro. Se eu estou fechando a folha de fevereiro e o pagamento é 5º dia útil, esse valor de fevereiro ele vai ser pago no 5º dia útil de março. Então, esses valores de imposto de renda eles vão ser enviados na próxima DCTF Web. Aqui eu estou fazendo valores referente folha de janeiro e demais pagamentos que possam ter acontecido ali em fevereiro, como férias e rescisão. E aí, qual é o pulo do gato? O seu relatório de sistema, ele vai ter que te dar relatório para você conferir. Mas como é que você vai conferir se você não entende qual é a base? Olha nesse exemplo aqui. A DCTF Web está trazendo o valor de R$ 1.002,30 referente imposto de renda. Mas por que o relatório está só R$ 65,35? Pensa aí. Não faz sentido nenhum. Mas deixa eu te explicar. Essa empresa, ela tem uma filial. Então, tem matriz e filial aqui dentro desse valor. Tá? Então, um relatório, esse aqui é o relatório da filial, está trazendo 65,35 e 67,83. E o da matriz está trazendo aqui
936,95 e 636,30. O que acontece? A soma dos dois tem que dar o valor que está lá. Tá? E o que acontece aqui? Tá vendo que tem IR conforme a competência do cálculo, IR conforme a competência do pagamento? Se eu for somar o IR conforme a competência do cálculo, esse valor não vai bater, porque isso aqui significa que é o IR que está descontando na folha que eu estou calculando, na folha mês 2. Mas eu estou informando para a DCTF-Web, para o E-Social, a folha que foi paga em fevereiro, que é referente a janeiro. Lembra que eu falei que isso pode confundir? Tá? E você não vai aprender isso, nenhum colega vai te explicar isso no detalhe. Faculdade, como eu estava falando, isso não vai explicar. A faculdade não ensina a conferir encargos. Não ensina a gerar uma guia de FGTS. Na minha época era CFIP, né? Agora a gente já tem o FGTS digital, mas na minha época de faculdade era feito o CFIP. Eu não sabia como é que se fazia. Quando eu fui aprender, eu pensei, caraca, só isso. Por que não ensinam na faculdade? Isso aqui você não vai aprender. Então a gente pega a calculadora, deixa eu pegar aqui. E o valor vai ter que bater, tá? Então, ó, eu tenho na matriz 936,95 e eu tenho na filial 65,35. R$ 1.002,30. Então, bateu aqui com o meu resultado aqui da DCTF-Web. Aí pensa, você começou na empresa, você não sabe fazer essa conferência, você vai fechar, você pega esse relatório e não está batendo. Você nem se liga que tem que somar a matriz e filial, como é nesse caso aqui, que é tudo emitido pela matriz. E aí? O que vai acontecer? Você fica esperando o seu colega te ajudar. Não tem lógica. O que acontece? Esse sistema, ele traz um relatório completo. Além desse daqui, esse aqui é o resumo da folha. Mas ele traz um relatório de apuração dos tributos. E aí ele traz o valor unificado aqui certinho, tá? Se você bater esse aqui direto com a DCTF-Web, vai bater certinho. Mas não adianta ter o relatório e não saber identificar o que ele está trazendo. Bateu, beleza, mas se alguém te questiona isso que eu acabei de falar, não está trazendo, de qual mês está considerando? Não, mas o IR do mês deu 67, por que está na DCTF-Web 65? Por que isso faz você continuar dependente do colega? Nem todo mundo quer te ajudar. Além do seu aprendizado ficar comprometido, aprendendo em partes, vamos ser realistas. Muitas vezes o seu colega nem quer te ajudar mesmo, né? Olha essa mensagem que eu recebi aqui. Já teve vezes que colegas não tiveram a paciência de explicar e me ensinaram o básico e pronto. Eu mesma já dependi do meu chefe para fazer uma rescisão por justa causa e eu cometi um erro que gerou um processo trabalhista contra a empresa. Uma pessoa foi demitida por justa causa e eles pediram para dar a baixa na carteira. E eu conversei com o meu gestor na época e falei para ele como que eu faço isso, como que eu coloco essa informação na carteira. Aí ele falou, coloca lá, fulaninho e tal, demitido em tal data por justa causa. Pouco tempo depois, o advogado da empresa me ligou dizendo que a pessoa estava entrando com uma ação porque eu não podia ter colocado que era por justa causa na rescisão. Essa informação não podia ter colocado lá para não ferir os direitos dele lá, enfim. E aí, o que aconteceu? Eu fui questionar meu chefe, me falou que era para escrever assim, e agora o cara vem falar, porque eu botei meu carimbo. Aí pensa, né? Vergonha, tava lá meu nome. Aí eu fui questionar meu chefe, me falou. Aí ele falou, Lilian, eu também não sabia. O que aconteceu? Fiquei dependente do meu chefe, que era meu colega de trabalho também, e cometi esse erro. Sem contar que, se em algum momento a empresa ela promoveu precisar de alguém, ela vai chamar o colega também, que é quem sabe mais que você e não você. Ou então vai surgir alguém mais preparado e vai tomar seu lugar.
Uma pesquisa publicada na Forbes mostrou que mais de 60% das empresas buscam por profissionais capacitados em resolver problemas. E você, tem resolvido os problemas ou você está dependente do seu colega para executar suas demandas? Agora, mesmo que você não dependa de algum colega, se você acredita que o dia a dia vai acabar te ajudando e te capacitando e você vai acabar aprendendo tudo sobre DP, eu te entendo, porque muita gente acredita que só por estar no DP e executar tarefas diariamente vai pegar o jeito e dominar tudo. Mas isso é uma grande ilusão, porque o problema de confiar apenas na rotina é que ela não ensina, ela só repete. É como você aprender a fazer um prato de comida e repetir sempre do mesmo jeito. Você pode até achar que sabe cozinhar, mas na verdade só está repetindo o processo. E o problema aparece quando precisa preparar algo diferente ou substituir um ingrediente. Você corre o risco de errar a mão, o tempo de preparo e estragar a comida. No DP é a mesma coisa. A rotina faz você repetir tarefas, mas sem entender as regras, qualquer exceção pode virar um erro. Só que no DP, diferente da cozinha, um erro pode custar caro para o bolso da empresa ou seu emprego. E se você já faz algo errado e ninguém percebe, você vai continuar errando sem saber. Por isso que aprender no dia a dia não significa aprender certo. A folha de pagamento, por exemplo, tem diferentes bases de cálculo. Tem INSS, tem imposto de renda, tem FGTS, contribuição para sindicato, entre outras. Se você simplesmente copia o que já foi feito sem entender a lógica, pode estar gerando imposto errado há meses sem perceber. Cada caso é um caso. Você pode saber fazer uma admissão padrão, mas e quando aparece um menor aprendiz? Um aposentado que voltou para o mercado? Um trabalhador intermitente? Se você não entende as regras por trás, cada exceção se torna um erro em potencial. O preço do erro ele pode ser alto. Eu mesma já mandei pagar guias erradas de INSS. E o erro, sabe o que foi? R$500 mil de prejuízo. Por quê? Porque a rotina me fez repetir o processo sem perceber que a forma de gerar as guias havia mudado. Eu consegui resolver depois, tá? Mas foi sufoco. Agora, vamos supor que você até consiga aprender só por estar trabalhando na área. Quanto tempo levaria para você se sentir seguro e dominar a sua demanda? Porque até aprender o suficiente para ter segurança, você já teria cometido muitos erros, acumulado estresse e, em muitos casos, perdido oportunidades ou até o próprio emprego. No DP, quem aprende pelo erro paga um preço alto demais. Mas a escolha é sua. Se você quiser descomplicar os cálculos e processos do DP de verdade, você precisa deixar de ser crente e parar de depender da ajuda dos colegas ou esperar pela rotina. Se você continuar acreditando nisso, nunca vai se sentir realmente preparada. Agora a pergunta é, vai continuar esperando que alguém te ajude ou vai assumir o controle do seu crescimento profissional? Bom, eu acredito que você já se identificou em algum perfil aí, né? O Robocop, que depende do sistema, o Caracol, que depende da faculdade, o crente, que depende dos colegas ou da rotina para aprender. Mas se você não se identificou com nenhum desses perfis, é bem possível que você seja uma profissional FMP. E o profissional FMP significa freio de mão puxado. Você já tentou acelerar um carro com freio de mão puxado? O motor até tem força, né? Mas ele até se move ali, mas com dificuldade. Ele arrasta um peso invisível que impede de ganhar velocidade de verdade. O profissional FMP funciona da mesma forma. Tem potencial, tem capacidade e vontade, mas se trava por medo ou insegurança. Ele até poderia avançar muito mais rápido no DP, mas segura o próprio crescimento, acreditando que ainda não está pronto. E aí que entra o mito. Só vou conseguir crescer no DP quando eu me sentir 100% preparada. Esse mito faz com que o profissional FMP fique esperando o momento perfeito para agir. Mas a verdade é que esse momento perfeito nunca chega. Enquanto você espera se sentir completamente preparada, o tempo vai passando e você continua estagnada. Assim como o carro com o freio de mão puxado, o profissional FMP tem o potencial necessário, mas a sua evolução fica limitada, porque ele insiste em esperar pela perfeição antes de dar o próximo passo. E o maior problema disso, você nunca pisa no acelerador de verdade, fica esperando se sentir 100% preparada e não procura formas de se capacitar para assumir mais responsabilidades, mesmo com pouca experiência.
Só que enquanto você mantém o freio de mão puxado, você assiste outros profissionais que começaram no mesmo ponto, pegando velocidade e passando à sua frente. A pergunta é: vai continuar segurando o próprio crescimento ou você está pronta para soltar o freio e acelerar de vez no DP? Um exemplo de que não faz sentido você ficar travada por isso é o que aconteceu com a Érica, que não se travou por não ter experiência. Olha só. Sentia falta de saber essas informações, eu tinha muita dúvida de como é que calculava folha de pagamento, rescisão. Eu recebia os papéis da rescisão tudo pronto, era só entregar para o funcionário assinar. E eu queria saber como é que chegava nisso. E a faculdade era muito teórica, ela não dava informação. Então, foi quando faltava alguns meses para me concluir o segundo estágio, eu conheci o Instagram da Lili. E aquilo mudou minha vida, porque ali ele ensinava a gente a calcular na mão, sem depender de sistema nenhum, de nada. E ali eu já fiquei, gente, é isso que eu quero. Porque eu tinha muito medo de não conseguir emprego na hora. Quando terminasse o estágio, o que eu vou fazer? E fui participar do meu primeiro processo seletivo depois que eu saí do estágio. E eu fiz uma prova prática. E eu fui tão bem, que a diretora se espantou por eu ter pouca experiência. Eu tinha 1 ano e meio de experiência com estágio, né? E a vaga era para cobrir a licença maternidade da gestora do setor de recursos humanos. E eu consegui a vaga. Se eu tivesse que fazer a prova prática antes disso, eu não saberia nem o que escrever. Que dirá como é que calculasse. E engraçado que meses depois a gestora voltou, terminou a licença maternidade dela e eu já me preparei para sair da empresa. E a diretoria optou por me manter na empresa também. E eu tô lá até hoje muito feliz, aprendendo cada vez mais. Mas se não fosse a Lília, eu não teria conseguido. Agora, se acelerar um carro com o freio de mão puxado já é difícil, imagina manter esse freio puxado por muito tempo. Isso significa que se você tem experiência no DP, já é analista, mas ainda se sente travada, o seu freio de mão está puxado de outra forma. Não porque está no início, mas porque sente que não domina tudo o que deveria. Você começa a duvidar da própria capacidade. Sente que não está à altura do cargo e por isso continua parada no mesmo lugar, mesma empresa, mesmas tarefas, mesmos desafios. Prova de que essa profissional existe é a Juliana, que com 8 anos como analista ainda se sentia insegura. Olha só o que ela falou. Bem, um tempo atrás eu fiquei me questionando como eu atuo há tanto tempo no DP, né, sempre focada no DP, e não sei os conceitos, não sei os fundamentos, né, não tenho dificuldades em fazer os cálculos à mão, tenho pouco conhecimento na área de social, RAT, FAP, RAIS. E eu comecei a me questionar e começaram a aparecer algumas dúvidas, o pessoal me questionar e eu não sabia me explicar, enrolava um pouco, pesquisava na internet rapidinho e eu comecei a me sentir mal por isso, né? Comecei a criar uma certa insegurança na minha carreira, no meu dia a dia e aquilo estava me preocupando. E me proporcionou muita segurança, eu tenho muita confiança no que eu faço agora, agilidade no meu processo, né? No meu dia a dia. Eu consigo explicar de uma forma clara, o pessoal agradece muito. Eu sou a especialista de DP, né, onde eu estou agora. Então, eu precisava e caiu como uma luva todo esse conhecimento que eu estou adquirindo, né. Sabe o que é pior? Quando você entra no automático, sem perceber, para de evoluir e apenas sobrevive no DP. Você não assume o controle, você só vai empurrando com a barriga. E assim os anos passam, mesmo lugar, mesmas dúvidas, mesmos medos, aquela sensação que poderia estar ganhando mais, sendo mais valorizada e realmente dominando o que faz. Mas ninguém cresce parado. Se você não soltar o freio, buscar capacitar o que precisa e acelerar, vai continuar insegura, travada e dependendo dos outros, em vez de ter autonomia e confiança para dominar o DP de verdade. Pensa bem. Como você poderia se sentir segura no DP se tudo ao seu redor te fez acreditar em todos os mitos e ficar dependente do sistema, da faculdade, dos colegas, da rotina ou se esperar estar 100% preparado? Cada um deles carrega uma falsa verdade que parece fazer sentido no começo, mas no fim das contas é exatamente isso que está te travando. A verdade é que acreditar nesses mitos não é culpa sua. É consequência de um problema maior. Você está tomando o remédio errado. É como ter um problema sério no rim e tomar aspirina para aliviar a dor. Parece que resolve, mas a doença continua lá, piorando. No DP acontece o mesmo. Te ensinam atalhos, truques nos sistemas, pedaços de cálculos, mas isso não resolve a insegurança real. E aí eu te pergunto, como vencer o medo e se sentir confiante se as únicas soluções que te deram até agora são aspirinas? A faculdade não ensina, as empresas não capacitam, os colegas nem sempre ajudam. Se você não tomar o controle, ninguém vai fazer isso por você. Até hoje,
A culpa não era sua, mas agora que você enxerga o problema, a responsabilidade é. Você pode continuar nesse ciclo ou pode decidir mudar. E eu tô aqui para te ajudar nisso. O primeiro passo, aceitar que esses mitos te seguraram até aqui, mas que você pode quebrá-los e finalmente evoluir no DP. Isso muda tudo. É justamente por isso que esse evento foi criado, para te mostrar um caminho fácil e simples, capaz de te tirar da dependência dos mitos que a gente viu aqui. E esse caminho é através do método que eu criei, capaz de fazer qualquer pessoa descomplicar os cálculos e processos do DP na prática, independente de qual seja o seu perfil de profissional hoje, e seja lá qual for o mito que você vinha acreditando até agora. Porque no fim das contas, é isso que vai te dar segurança de verdade. Não é o sistema, a faculdade ou a ajuda dos colegas que vão construir a profissional que você quer ser. É o que você sabe fazer com as suas próprias mãos. Lembra que eu falei que lá no começo que eu consegui mudar a minha realidade dentro do DP e depois o mesmo aconteceu com os profissionais que eu comecei a ajudar? Pois é, eu já conheço esse caminho e eu já sei que dá certo. E lá atrás, uma das coisas que mais me fazia mal era justamente ter que depender de alguém para fazer o que eu precisava. E eu acho que o maior valor que eu coloquei dentro desse método é algo inegociável para mim, a liberdade. Anota isso. Quem aprende não depende. Continuar dependente, com medo de fazer algo errado, passar vergonha, não pode mais fazer parte da tua realidade. Eu sei que essa realidade se torna um fardo muito pesado e afeta não apenas o seu desempenho, mas também a sua autoestima. Ainda mais porque estamos falando sobre DP, que muda o tempo todo e atualiza toda hora. E você precisa saber dominar tudo isso. E tem um jeito simples, fácil e rápido de fazer isso. Agora que você viu os perfis e os mitos que prendem tantos profissionais de DP no modo sobrevivência, você realmente acha que dava simplesmente para eu te mostrar o jeito certo de te descomplicar os cálculos e processos do DP sem entender antes tudo que você aprendeu hoje? A verdade é que sem essa base você continuaria cometendo os mesmos erros, sem nem perceber o que está te travando. Já imaginou quanto tempo e esforço desperdiçados tentando aprender do jeito errado? Comenta aí no chat se você acha que dava para ficar sem esse conteúdo. Escreve se fez alguma diferença para você, se te impactou aí de alguma forma, porque eu quero saber. E saiba que até aqui foi só o primeiro passo. Na próxima aula eu vou revelar quais são as 3 bases obrigatórias que todo profissional de DP precisa dominar. Sem elas, você continuará refém da insegurança, do medo de errar nos cálculos e da frustração de não conseguir evoluir. Com essas bases, você finalmente vai enxergar o DP com clareza, sem depender de ninguém para te guiar ou corrigir os seus erros. Vai parar de sentir que está sempre apagando o incêndio e começar a trabalhar com segurança, eficiência e reconhecimento. Então já sabe, né? Não dá para perder a próxima aula. Se você ficou até aqui, é porque você está mesmo 100% comprometido em deixar de ser insegura e dar adeus aos 4 perfis e erros aí que você viu hoje. Então já coloca aí no chat, hashtag 100% para eu saber que você ficou comigo aqui até o fim. Se você acha que hoje a aula valeu, saiba que foi só 10% de tudo que eu vou te entregar essa semana. Te prepara aí para a segunda aula, eleva a sua expectativa, porque o evento está só começando. Vamos revisar o conteúdo de hoje? Hoje você aprendeu quais são os mitos que te impedem de evoluir no DP. Agora você já sabe se tem um pouco de Robocop e tinha um mito que precisa conhecer um sistema para evoluir no DP, ou um pouco de Caracol e acreditava no mito que precisa ter faculdade para aprender o que precisa, ou então um pouco do crente, que achava que ter a ajuda dos colegas ou ir contando com a rotina do dia a dia era suficiente. E por fim, talvez um pouco de FMP, que tem o freio de mão puxado e não importa a função, não sai do lugar, porque acredita no mito de que tem que estar 100% preparada para dar um passo a mais. E por fim, você entendeu hoje que o segredo para se sentir segura no DP está em ter liberdade, afinal quem aprende não depende. Agora que você aprendeu tudo isso, você está preparada para a nossa aula 2. Eu te espero nessa quarta, às 8h30 da noite. Ah, importante, se você quiser receber a apostila com o resumo da aula de hoje, fica de olho na mensagem que a minha equipe vai enviar lá no grupo do evento, tá bom? Se você ainda não faz parte desse grupo VIP, é só clicar no botão aqui embaixo desse vídeo
Se você está vendo pelo YouTube, aqui na descrição tem o link também, tá? E por lá não tem troca de mensagem, é um grupo fechado e exclusivo para eu te mandar informações importantes do evento. Se você gostou dessa aula, se ela te impactou de alguma forma, comenta aqui embaixo, deixa eu saber o que você achou da aula, com qual perfil você se identificou e por quê? Porque eu vou fazer questão de ler e responder todos os comentários. E não esquece de chamar alguém para ver esse evento junto contigo. Você dobra as chances de absorver todo esse conteúdo se você tiver alguém para conversar e dividir os novos aprendizados depois de cada aula. Recados dados, te vejo na aula 2. Meu nome é Cauane, eu moro em São Paulo, tenho 23 anos. Hoje eu consegui, muito feliz, ser analista júnior de departamento pessoal. E eu entrei como assistente de departamento pessoal. E a primeira coisa que eu perguntei foi pro meu chefe, que hoje é meu chefe, na entrevista, eu tenho chance de crescer aqui? E ele falou, se você demonstrar comprometimento, com certeza. E aí eu falei, é aqui que eu vou ficar. E sempre me deu muita autonomia, então eu consegui aos pouquinhos ir me desenvolvendo mais. Sou formada em gestão de recursos humanos, eu entrei na faculdade logo que eu saí do ensino médio, consegui passar numa faculdade pública e fiz a faculdade por 3 anos e no decorrer disso eu fui assistente, fui aprendiz, fui estagiária e fui assistente e hoje eu sou analista. Eu já tinha, assim que eu saí da faculdade, eu senti que a faculdade não me supriu, não tirou as minhas dúvidas na área de departamento pessoal. E aí era a área que eu queria. E aí eu falava, eu preciso aprender, eu preciso, via vídeo no YouTube. E aí tinha a possibilidade de ser analista, só que não ia pra frente. E eu não entendia por que eu não conseguia, sendo que eu já tava fazendo bastante coisa. E aí ele me deu essa oportunidade. Em julho eu consegui a minha promoção como analista júnior. Eu tinha muita dúvida sobre sindicato, eu tinha muita dúvida sobre a parte de impostos, enfim. Oi, eu me chamo Milena, tenho 23 anos, sou de São Paulo, capital, e eu atuo como supervisora em uma franqueada da Sodier Doces, que possui uma matriz e 2 filiais. A minha maior dificuldade é tirar dúvida de todo mundo, né? O que eu faço lá são algumas coisas do departamento pessoal. Eu sou encarregada de estar fazendo entrevista, de estar fazendo admissão, dou treinamento, faço escala de folga e sou responsável por todo o andamento de tudo da loja, né? Só que com isso vem as dúvidas aí do departamento pessoal, referente a pagamento, a banco de horas, a hora extra. E eu tinha muita dúvida, né, referente a essas coisas. E como supervisora de 3 lojas, eu ficava me sentindo assim, inútil, sabe? Estando no cargo que eu tô, sem saber essas coisas. Porque na faculdade eu achei que eu iria ter mais conteúdo sobre tudo do RH. Eu achei que fosse ser uma coisa assim mais completa, até porque pelo preço que a gente paga. E não, né? Vi ali que pelo departamento pessoal, por eu ter gostado tanto, eu achei que faltou aí mais coisas. E muitas das coisas que eu fazia e papéis que eu dava pra todo mundo assinar, eu falava o que meu superior falava, mas eu não entendia a base de tudo aquilo. Por que ele tá assinando esse papel? Por que é necessário isso, né? E se alguém vir com uma dúvida, agora eu consigo esclarecer com muita firmeza, com clareza, né? Até minha postura mudou, o jeito de eu falar mudou. E eu me sinto mais segura em tudo que eu faço. E isso é uma coisa que eu não tinha antes. Muitas das vezes as pessoas vinham perguntar as coisas e eu não sabia e eu falava, eu tô ocupada agora, depois a gente conversa, aí eu te esclareço as suas dúvidas. Só que aí, você sabe, né, quando não é só uma dúvida que uma pessoa tem, né, geralmente vai surgindo ali várias outras dúvidas. Meu nome é Renata, eu sou de Nova Europa, interior de São Paulo, sou funcionária pública municipal e atuo no departamento pessoal. As principais dúvidas, as principais dificuldades que eu tinha, conferência dos cálculos, né, saber realizar os cálculos à mão, né, saber conferir o que o sistema gera, se realmente está correto ou não. Também de saber conseguir explicar, porque muitas vezes o colaborador tem dúvida, acha que aquele valor não está correto, né? Acontece bastante, que o valor não é aquele e tal. Eu tive uma facilidade maior saber que realmente estava certo ou não, né? Que tem casos também que o sistema também falha, e conseguir explicar pro colaborador exatamente como foi feito, né? E que realmente está correto, conseguir passar uma base para o funcionário para ele ter aquela noção. Eu acho que ele não tem o conhecimento que quem atua no departamento tem, né? Mas consigo
Mostrar para ele saber confiar no que eu tô falando, para que ele possa confiar também. Uma das maiores dificuldades que eu tinha no departamento mesmo pessoal era essa, de saber conferir o cálculo, saber fazer o cálculo à mão, saber passar o cálculo, saber explicar por que chegou naquele valor, como foi feita aquela conta, aquele cálculo, né? Ter segurança para fazer e para passar isso para as pessoas que questionam, as pessoas que estão ao meu redor, né? Até conseguir já dividir muita coisa até com colegas de trabalho, né? Muitas dúvidas surgem. Profissionalmente eu me sinto mais segura e tenho mais confiança para poder falar, então isso é uma coisa muito importante dentro do departamento. Consigo passar tudo com mais clareza e mais confiança para todo mundo. Eu sou Suelen Santos, moro em Canoas, no Rio Grande do Sul, e atuo como analista de RH numa empresa de grande porte da área do varejo, do setor do varejo. Eu sou uma apaixonada por DP. Eu me descobri apaixonada pelo DP há anos atrás, quando eu fiz um técnico em administração, e a cadeira que mais me chamou a atenção foi de cálculo trabalhista. A partir daí eu comecei a buscar conhecimentos assim, da área de DP, porque eu não atuava na área, eu era trabalhando no financeiro, no administrativo. Até que eu tive uma oportunidade nessa empresa que eu tô hoje. Eu comecei como analista de processo na área fiscal e daí recebi essa oportunidade de iniciar um projeto na companhia de departamento pessoal, né? Eles chamam de RH, mas é departamento pessoal. Comecei no ponto, nunca tive muito problema no ponto, até eu ser promovida e ir para a área de rescisão. Quando eu cheguei na área da rescisão, a insegurança que eu sempre tive realmente foi em relação a cálculos. Quando eu cheguei na área, então, mais ainda. E realmente aprendi tudo. Mudou a minha vida, me descomplicou. Todas as dúvidas que eu tinha foram sanadas ali. Tanto é que eu fui promovida nesse meio tempo, né? Eu era assistente, fui promovida a analista. Então eu tô muito realizada, muito feliz. Transformou a minha vida profissional, assim. Mais do que nunca eu sei do que eu amo, o que eu quero.